A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui no nome de Jesus, num lugar tão abençoado, tão maravilhoso. É um lugar que eu sempre me retiro para meditar, para ler a Bíblia, para orar. E eu estou aqui hoje. Primeiro eu sinto, deixo o Espírito Santo de Deus me tocar para sentir a presença do Espírito Santo, para que eu possa estar gravando, para que eu possa estar levando uma mensagem de Deus, porque a minha intenção, meu intuito é de levar o recado de Deus para todos quanto aquele que o Senhor quer falar através da minha vida. E aqui eu fico assim meditando na natureza, o quanto ela é bela, o quanto ela é linda. A gente pode ver o agir, a mão de Deus, a presença de Deus através da natureza. Eu fico aqui meditando e fico aqui ouvindo vários cantar de pássaros, de vários pássaros. Aí eu fico meditando quantos pássaros, quantos animais eu vou ouvir aqui cantando. E eu fico meditando e o Espírito Santo de Deus, ele vai falando no meu coração. E isso é maravilhoso demais. Quando a gente tira tempo para estar com Deus, para falar com Deus, para estar com o Senhor. E é disso que eu quero dizer. Sobre tempo de estar falando com Deus. Tempo que a gente tira para estar com Deus. Você do outro lado, eu não sei quantas pessoas essa mensagem vai alcançar. Mas se Jesus falar com 5 pessoas, com 5, eu glorifico e exalto o nome do Senhor através dessa mensagem. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive com Deus, uma tremenda experiência que eu tive com o Senhor. Glória a Deus. Eu vi o anjo do Senhor. Eu vi um anjo de muitas coisas que Deus me permitiu, de experiência celestial, de experiência espiritual. Eu quero hoje testemunhar de algo na sua vida, aliás, da minha vida, que vai edificar a sua vida. Porque já tem algum tempo que isso aconteceu e até hoje, essa experiência que eu tive com o Senhor, ela fala comigo, ela me sustenta, me dá força, para que eu possa continuar a minha jornada de fé, a minha vida, minha carreira espiritual, a qual o Senhor diz que para a gente correr a carreira que nos está proposta, que é a carreira espiritual, que é a vida em Cristo, que é a vida na fé em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, como que vai sua vida espiritual? Como que você tem levado a sua vida espiritual? Como que você tem conduzido a sua vida espiritual? Coisa que nós temos que zelar, ter um grande zelo por isso. Ter um grande zelo pela nossa vida espiritual quer dizer o quê? Nossa comunhão com Deus. A nossa vida com Deus. Aquela que o Senhor disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te acrescento. Mas a gente insiste, por causa da nossa fraqueza, a gente insiste sempre, está buscando sempre as demais coisas e o reino de Deus. Quantas vezes a gente deixa por último, não é? Quantas vezes a gente negligencia, não é verdade? Então eu quero testemunhar de algo. A Bíblia fala, amados, que lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, orai sem cessar. Vou recapitular. Orai sem cessar. Aqui o Senhor está dizendo, ore sem cessar. Você pode dizer, mas isso é impossível. Não tem como a pessoa orar sem cessar. Como que vai ficar ajoelhado o tempo todo? Como que vai ficar só ali orando? Mas eu quero dizer para você, quando você alcança uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, você não consegue mais viver sem falar com Jesus. Você está o tempo todo, tudo que você vai fazer
No seu coração, você glorifica a Deus. No seu coração, você chama Jesus. Você conversa com Jesus. Você dialoga com Jesus. Você conta os seus problemas. Você fala para Ele tudo aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Você vai falar com Deus. E quando você chega numa intimidade com Deus, Deus Ele te responde. Imediatamente você vai dialogando. Você vai falando e Deus, o Senhor, pela grande misericórdia dele, ele vai te respondendo. Esse é o mistério da comunhão com Deus, o mistério da oração. Quando o Senhor diz, orai sem cessar, porque o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe que a nossa vida depende de ter uma vida abençoada, vitoriosa, depende da oração. Para ter uma vida bem-aventurada, depende da gente estarmos em oração com Deus. Eu quero testemunhar algo que aconteceu comigo sobre oração. A gente vê desde o Velho Testamento, durante o Novo Testamento, sendo exortado, a gente sendo avisados, o Senhor nos levando para a oração, nos ensinando, nos falando, ore, clama que eu te respondo. Clama que eu te anuncio coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor vai dizendo o tempo todo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você buscar, você vai achar. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que o Senhor está dizendo? Ore, me busca, me clama, persevera na minha presença. Você quer ter vitória? Vai para a oração. Você quer ter bênção na sua vida? Vai para a oração. Você quer que Deus corte os laços do inimigo contra a sua vida, a sua família, em todas as áreas da sua vida? Você necessita, vai para a oração, vai para a presença de Deus. É na presença de Deus que nós somos mais que vencedores. É em Cristo Jesus que somos mais do que vencedores. Então é necessário orar. Você que está com depressão, você que está sofrendo, você que está passando por situações indesejáveis, situações que você perdeu o controle, você não dá conta de controlar, porque tem coisa, amado, que a gente soluciona, a gente vai conversa, a gente faz acontecer, mas tem coisa que foge do nosso controle. Aí é só para Deus, aí essa guerra é de Deus. Aí essa batalha é de Jesus, irmãos. Essa batalha, minha amada, é de Jesus. Então o que a gente tem que fazer? Estar na presença do Senhor. Não é à toa que o Senhor disse, me clama, pede, bate, me busca, ore sem cessar. Nós temos um grande exemplo que foi Jesus na cruz, foi Jesus no Getsêmani. Antes de ir para a cruz, antes dos soldados chegar para levar Jesus para ser crucificado, para ser condenado, para ser crucificado, Jesus estava no Getsêmani fazendo o quê? Jesus estava orando. Jesus estava orando. E a Bíblia fala que cada vez que ele ia nos discípulos, os discípulos estavam dormindo, porque estava pesado, aquele clima pesado. Sabe, quando o inimigo está lutando contra a sua vida, tudo pesa. Você não tem força de orar. Você não tem força de levantar e clamar e expulsar. Você não tem força de buscar a presença de Deus. O que você acha que impede você de orar? O que você acha que tem aquele bloqueio no mundo espiritual, que você não tem força para orar? Você tem força, você tem ânimo para conversar com todo mundo. Mas quando é para oração, não tem paciência de ficar 5 minutos com o Senhor, diante de Deus, orando a Deus. E quão grandes são as lutas, quão grandes são os problemas, as questões, não é verdade? E a gente, muitas vezes, a gente não para buscar a presença de Deus. O que está acontecendo no mundo espiritual? Eu quero dizer para você que é o inimigo. O inimigo não quer que você ore.
O inimigo não quer que você clama. O inimigo não quer que você esteja na presença de Deus. O inimigo não quer que você ore porque ele sabe que quem ora tem vitória. Quem ora ele pode cair, mas Deus o levanta. A tragédia pode vir sobre ele, mas Deus sustenta. Deus dá o escape. Deus dá o socorro. E o inimigo luta para você não orar. Para você não ter comunhão com Deus. Porque a chave das vitórias, das saídas da vida, das nossas vidas, no conduzir em toda a nossa vida, o segredo é a oração. O segredo é estar na presença de Deus. O segredo é Jesus te direcionar. O segredo é o Espírito Santo morar na sua vida. O segredo é você falar com Deus e receber a direção, a resposta da boca de Deus. Olha, Jesus no Getsemane, ele voltava lá nos discípulos. Os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam adormecidos por causa do peso, porque estava muito pesado no mundo espiritual. Aí o Senhor Jesus dizia, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Aí ele dizia, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca. O que conduz o ser humano à perdição? São os desejos da carne, são as vontades da carne, aquela que leva para distante de Deus, aonde o inimigo, aí ele tem acesso à pessoa que está distanciada de Jesus, fora da presença de Deus. Eu quero convidar você, volte para a presença de Deus. Você que outrora andava na presença de Deus, hoje não anda mais, volta para a presença de Deus. Lembra-te do teu primeiro amor, arrepende-te o mais rápido possível. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias que o inimigo já está tomando posse, porque a Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno. Então tem que ser agora. Dias que pré-antecede o apocalipse. Nós estamos vendo tudo se cumprir. Nós estamos vivendo uma era de acontecimentos bíblicos que pré-antecede o apocalipse. Amados, desperta você que dorme. Desperta, para de preocupar com tanta coisa. Para de estar preocupado com tanta coisa, menos a sua vida com Deus. Pare de se preocupar com relacionamento amoroso, com pessoas que não te dão valor, com pessoas que não te honram, com pessoas que te traem, com pessoas que não é sincero com você, com pessoas que te enganam. Não, para com isso. O inimigo tem aproveitado disso. Vou estar gravando um vídeo sobre isso, o que o Espírito Santo tem me revelado, o que está acontecendo, o inimigo aproveitando da vida sentimental para desequilibrar homens e principalmente mulheres. Porque a mulher é muito sentimental. Ela deixa ir pelos sentimentos. Depois eu vou estar gravando, falando que o Espírito de Deus me tem revelado sobre esse assunto. Então os discípulos não podiam orar. E o Senhor hoje diz a mesma coisa. Nenhuma hora você pode vigiar comigo. Nenhuma hora por dia você pode estar na minha presença. Aí você diz assim, eu não tenho tempo para orar. Você já pensou que nós temos 24 horas durante um dia? 24 horas. E preste atenção, 24 horas. Geralmente a carga horária de trabalho é de 8 horas. A gente dorme mais ou menos 8 horas. E resta mais 8. E o que você faz dessas 8 horas? Você está percebendo que muitas vezes a gente está sendo enganado? Sabe o que o inimigo, a artimanha que o inimigo usa? Ele usa aquela artimanha assim, ó, você não tem tempo. Se põe oração de manhã, fala, não tem tempo de orar porque é de manhã. Se põe a oração à tarde, fala, não tem tempo de orar porque é à tarde. Se coloca oração, um momento de oração na igreja, ou uma reunião de oração à noite, não posso porque é de noite. Mas de manhã faz o que pode, bem entende. À tarde, às vezes você tem compromisso, mas se você quiser escapulir para fazer alguma coisa da sua vontade, você tem tempo. À noite, quantas vezes você fica até de madrugada no computador, nas redes sociais, né, na internet. Tem uns que quando percebe, já amanheceu o dia, mas diz assim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É o inimigo te enganando, amados. É o inimigo te enganando, povo de Deus. Desperta você que está sendo enganado pelo inimigo. Desperta para orar. Quantas
Quantas bênçãos que está aqui no seu coração, na sua vida, que você quer de Deus. Quantas vitórias, meu Deus do céu, tinha um gato bem aqui, eu pisei nele. Quantas bênçãos que você precisa, quantas são as suas necessidades, mas não ora, não consagra, não busca. E você precisa das grandes e copiosas bênçãos de Deus. Você só vai ter isso na oração. Amém? Eu quero testemunhar para você algo, senão o vídeo fica grande. Algo que Deus me revelou certa vez. Teve uma vez que eu estava numa luta muito grande. Isso é só para quem crê, porque o mundo espiritual é para quem crê. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Só pode acreditar aquele que tem uma vida espiritual, que crê no sobrenatural de Deus. Eu estava numa luta muito grande. E quando de repente, de madrugada eu num sono muito grande, cansada, sentindo-me cansada, e aquele sono profundo. E na profundidade do meu sono, eu ouvi alguém dizer, me chamou pelo nome, dizendo, Eleusa, Eleusa, e me chamava. E eu, de repente, eu acordo e procurei todos os lados. Falei, não, esse chamado não existe, é trem da minha cabeça. Quando eu começo a dormir, falava assim, Eleusa, levanta e ora. Eu falei, Senhor, é Deus me chamando, é o Senhor me chamando. Aí de repente gritava novamente, Eleusa, levanta e ora. E o sono, amados, era um sono embriagante. Eu tentava levantar para orar, mas o sono era tão forte que eu virava para o outro lado e dizia, Senhor, eu não dou conta de orar. Não dou conta de me levantar para orar. Era de madrugada. E eu virava para o outro lado e tentava, mas eu não conseguia, não dava conta. Então, quando de repente eu me sentei na cama, lutando com aquele sono embriagante, quando de repente o céu se abre para mim. Quando o céu se abriu, e eu naquele sono tão embriagante, querendo vencer aquele sono, para mim ver o que estava acontecendo. Em nome de Jesus, eu digo para você, literalmente, eu vi um anjo do Senhor. Eu vi que reluzia. Eu vi o anjo do Senhor, uma coisa inexplicável. Não tem como eu dizer, o cabelo é assim, o rosto é assim, o brilho é assim. Não tem nada que se compara com aquilo. Quando eu vi aquilo, eu vi também um espírito das trevas, que era uma coisa horrenda. As trevas do espírito maligno é algo tão horrendo, é algo doentio, que eu senti aquele peso, que eu senti aquele algo tão horrível que procedia daquele espírito das trevas. Era puro trevas, irmãos, era puro trevas, e eles estavam em guerra. Eles estavam guerreando. Quando de repente eu vi, irmãos, espadas, literalmente. A espada do anjo, eu via que ela cruzava de um lado para o outro e batia de um lado para o outro, reluzindo. E eu maravilhada, mas aquele sono era mais forte. Quando eu vi ele nos ares, eles estavam nos ares, e ele, para o lado de baixo, a espada do maligno bateu assim, e ele firmava assim, e ele virou o rosto para baixo e gritou, Eleusa, levanta e ora. Irmãos, eu disse assim, Senhor, me perdoa, não dou conta, o peso é demais. E eu voltei, deitei, e antes de eu pegar naquele sono grande, eu vi que a espada do inimigo jogou com a força, jogou o anjo assim, que ele sumiu de vista nos ares, porque isso é no mundo espiritual. Ele sumiu de vista. E eu desmaiei de tanto sono, um sono tão pesado. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, quando amanheceu o dia, que eu lembrei, falei, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe o que eu disse? Eu prometo que na próxima madrugada eu vou orar. Irmãos, naquele mesmo dia, não deu tempo. Eu entrei numa luta tão grande, uma luta de morte.
eu fui no vale da sombra da morte e quase morro, porque a luta foi tão terrível, tão grande. Foi mais ou menos uns 2 anos de guerra, de luta travada. E o Espírito do Senhor me falava: lembra quando te despertei para você orar? Naquela hora estava sendo travada uma grande guerra e dependia da sua oração. Dependia de você clamar, dependia do teu clamor. E você não orou. Você acha que o anjo perdeu a guerra? Não, mas você perdeu. Por quê? Porque naquele momento, por falta de oração, o inimigo agiu. O inimigo teve brecha e ele jogou o seu dardo inflamado e quase me matou. Mas mesmo assim, o Senhor me socorreu depois de 2 anos que eu fui me restaurar, para hoje estar aqui testemunhando do mundo espiritual. Ok? Nunca mais esqueci, irmãos. Hoje, quando o Espírito Santo de Deus diz assim, vai orar, eu sei que está tendo guerra, eu sei que está tendo propósito de Deus, eu sei que Deus precisa que nós venhamos estar contribuindo com o mundo espiritual, contribuindo com o Espírito Santo, porque está tendo guerra ao seu favor, porque está na hora de Deus entrar numa guerra ao seu respeito. Então lembra-te disso, vai orar. Vai orar, porque o mundo espiritual, ele está paralelo à nossa vida o tempo todo. Tem anjos, tem demônio literalmente no mundo espiritual ao nosso redor. Na nossa nação, o adversário, inimigo das nossas almas, está querendo prevalecer contra a nossa nação. Como que nós podemos vencer, irmãos? É orando, é clamando. Aí deixa, porque o Senhor disse, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ela é fraca. E o inimigo nos pega na nossa fraqueza. Ele vai esperar um momento, não é a hora que você está forte, não. É o momento da sua fraqueza. Mas aquele que vive em espírito de oração, aquele que vive no Senhor, que tem uma vida de oração, quem sustenta o tempo todo é o Senhor. O inimigo, irmãos, não pode ver uma pessoa de oração, um servo de Deus de oração. Ele não chega perto. Ele lança seus dardos de longe. E o Senhor vem com a sua espada de fogo e joga todos os dardos, e o servo de Deus é livre do inimigo, porque o inimigo não pode tocar naquilo que Deus ungiu, naquele chamado do Senhor, naquele que vive na presença de Deus. Então eu quero dizer para você, desperta. Nunca esqueci a face desse anjo, nunca. Eu vou estar pregando, vou estar testemunhando de muitas coisas que Jesus já me mostrou no mundo espiritual, porque é hora de muita gente saber. Desperta. Porque desceu uma nuvem maligna. Primeiro foi no Brasil que Deus me mostrou. Todo o Brasil debaixo de uma nuvem negra. Sabe aquele espírito maligno que a escuridão dele me trazia peso? Pois Deus me mostrou uma nuvem sobre a nossa nação. Pesando sobre a nossa nação. Poder de potestade maligna. É hora de nós despertarmos para orar a Deus, para clamarmos, porque o Senhor vai enviar o seu exército e o povo de Deus em oração, unidos em oração. A vitória é de Cristo, a vitória é de Deus, porque essa guerra ela é espiritual, é uma guerra espiritual e nós temos que entrar na oração para que o Senhor ordena a favor da nossa nação. Mas hoje, Deus já não me revela mais só sobre a nação brasileira, mas sobre toda a face da terra. O inimigo desceu e subiu para cumprir o plano diabólico para ser cumprido na terra dos viventes. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, Ele não pode nos tocar. Não pode, a não ser se dermos lugar para o inimigo. Por isso que o Senhor diz, não deis lugar ao diabo, mas resisti-o e ele fugirá de vós. Mas buscai o reino de Deus, orai sem cessar. Amém? O vídeo vai ficar muito longo, não posso mais ir até mais para não ficar muito longo. Mas eu vou contar as testemunhas que Deus tem me mostrado. Amém? Se hoje o Senhor disser, ore, vai para a oração. Não tem força, não, ora sem força.
Não tem graça para orar, ora sem a graça. Não está sentindo a presença de Deus, ora sem sentir a presença de Deus. Não é toda hora que a gente ora e sente a presença de Deus. Tem hora que você ora e você não sente nada, mas nada passa sem o Senhor ver, sem o Senhor perceber, sem Deus ouvir. A glória de Deus enche os céus e a terra. A hora que você ora, Deus ouve, Deus responde, e os anjos do Senhor descem, o exército do Senhor desce para uma grande batalha, e a vitória é de Deus, e a vitória é do povo de Deus. Amém? Deus abençoa em nome de Jesus. Vamos despertar, desperta na presença de Deus. Amém? Porque grande é a guerra, mas a vitória é maior. Deus te abençoa em nome de Jesus.